vi lá o tema sobre a questão da clonagem, né? Isso. Cara, eu acho que. E se nós já fomos clones? Putz. E se nós somos clones de alguma outra raça superior à nossa? É o que conta o livro de Enoque. Né? E nós viemos para seres mais avançados, veio para cá, fizeram experiências no planeta. Né? Antes já tinham esse conhecimento em laboratório, como nós temos hoje, muita experiência em laboratório. Assim, agora vamos colocar isso na prática. E vamos fazer seres aqui a partir do que já existe aqui. Né? Nos criaram aqui. E hoje nós criamos por conta própria, tá? E hoje o impulso nosso, natural, é querer criar também seres como nós, clones, que estamos nessa pegada agora. Isso é uma resposta de que já está no nosso DNA, que já vieram deles, de nossos criadores. A gente já tem no DNA a tendência a querer criar. Criar. Então, quando fala vós sois Deus, ou vós sois criadores, esses deuses criadores estão embutidos no nosso DNA para a gente poder desenvolver uma outra raça também, assim como fizeram conosco. Aí sim. E assim por diante. Então, e se um dia nós. Se um dia nós formos para outro planeta, como o caso de Marte, que querem ir para Marte, e nós conseguimos clonar lá seres lá, e eu habitar Marte de acordo com a atmosfera de Marte. A gente conseguir adaptar através de clonagem em Marte seres que vão evoluir lá dentro e vão tomar conta do planeta. Não seremos nós propriamente, mas serão clones que nós vamos fazer, tá? A partir do nosso conhecimento, que vão estar adaptados àquele sistema e poder ter vida lá dentro. Se isso é só uma cadeia de criações um após o outro. E assim a coisa vai acontecendo. Caramba, era disso que eu estava falando, era disso que eu estava esperando desde o início da live. Esse é o nosso padrão de qualidade. Não é melhor transformar a atmosfera, pô? Eu acabei de falar, vai transformar a atmosfera. É você ter clones, tá? Adaptado àquele sistema atmosfera. Porque talvez o que eles vieram para cá e nos clonaram aqui a partir deles, eles não podiam viver aqui. Eles tiveram um sistema aqui de vamos supor, o astronauta vai para a Lua, ele tem que usar uma roupa para estar na Lua. Tá? Eles vieram para cá com o aparato deles, tá? Para sobreviver durante um período, criar aqui uma vida adaptável a esse sistema e foram embora. Mesma coisa, nós vamos para Marte e não podemos sobreviver a Marte. A não ser que temos aparato tecnológico de roupas especiais para viver lá, um período. E esse período vai ser o suficiente para a gente colocar uma vida lá dentro, se adapta ao sistema e a gente vai embora. E ele desenvolve lá dentro, e vão desenvolvendo. A gente vai criar o Adão e Eva lá naquele planeta. Tá? Tá vendo? Então, quer dizer que Adão não foi o primeiro homem, então, né? Tá bom. Você está desvirtuando o que eu estou falando. Você não é tão tapado assim, né? Certo? É grosso, hein? Aí o Mário do armário tá É disso que eu tô falando. Por ela é radical. É pra isso que eu abro essa live, cara. É disso que eu tô falando. Tá brincando. Você foi dar 60% de ação pro velho aí, ó. Agora ele tá deitando e enrolando. Gente, mais um Live Pix aqui do Mário do Armário. Mário do Armário, obrigado aí. Sempre ajudando. Mais uma doação aí. Eu tô com o dedo nervoso. Mário do Armário mandou R$1,08. Senhor Escorpião e Evandro decorem esta frase. Ignorância is blessing. Bom, eu não sou o cara que manja dos inglês. Não, na verdade, ele escreveu errado, porque o que ele quis dizer, no caso eu, né, o que eu queria dizer era ignorance is bliss. Bliss é uma bênção. Ignorância é uma bênção. Ah, tá. Nesse ponto eu concordo. A ignorância é uma bênção. Tipo assim, quem sabe mais, sofre mais, alguma coisa. Isso, assim, isso eu concordo. Essa parte eu concordo bastante. Nossa, então por isso está explicado por que eu sofro tanto. Putz! Agora ele humilhou os ateus, hein? Obrigado pelo esclarecimento aí do inglês. O Scorpio tem que entregar o passaporte aí pro desembargador aí, que tá proibido de sair do Brasil. Putz! O Duque, ele é um viajante do tempo, por isso que ele não se apresenta. Exatamente. E o seguinte... Mega Sena, Duque, por favor. Tá. 42.
18, 21, 24, 5... Você já pensou amanhã sair isso, cara? Eu te dou 5% que eu ganhar, tá anotado. Te juro, cara, eu acho que eu sumo, eu vou morar lá numa floresta. Agora, voltando aqui, porque o ponto que o Morelli botou é super, mega... Verdade, foi maravilhoso. Pô, brabo pra caramba, achei... Não, o Morelli jogou assim a corda lá em cima. Agora quero ver quem vai se desdobrar aí para alcançar, entendeu? Voltamos para o tema da live, porque... E aí? Estamos prestes a criar deuses ou monstros. E aí, gente? Caraca. Olha só, não, é só porque eu queria que o Jonathan explicasse melhor a posição dele. Ele entrou depois na live, só para eu entender o que está acontecendo mais ou menos. Porque na primeira fala do Evandro, pelo que eu entendi, que eu não prestei muita atenção, ele colocou uma questão de... Duque, eu não estou querendo voltar atrás. Não, eu sei, eu vou falar para frente. Vai ser para frente. Seria uma conspiração da ciência. Eu estou querendo seguir daqui do ponto que Morelli botou para frente. Não, mas tem a ver, eu vou chegar lá. Tem a ver. Não, porque assim, só para entender o posicionamento, porque ele colocou questões que seriam assim, dilemas éticos envolvendo a clonagem, né? E aí eu estou percebendo que tem uma ala do pessoal da ciência que está meio que, se eu entendi, querendo dizer assim, que de certa forma o dilema ético seria uma frescura que as religiões colocam, porque na verdade essas empresas que trabalham com tecnologia de ponta são compostas por seres humanos altamente confiáveis, acima de qualquer suspeita. Então seria um falso dilema. É mais ou menos por aí ou eu estou viajando? Putz. Então tá, pessoal. Então vamos seguir da onde eu falei. Ele tá psicografando. Ele vai responder. Mas foi para quem a pergunta? Não, pode ser para você, Júlio. Eu entendi para o Evandro, né? Foi para o Evandro? Então, não foi, porque o Evandro já fez essa fala. Eu só estou querendo entender as objeções, entendeu? Da questão ética? Porque tem o pessoal tá falando que é como se não existisse essa parte, então eu quero entender melhor como que é essa visão. Que ele levantou que não existisse o que é a objeção? Social, essas coisas aí. Ele levantou no caso, a bioética seria um falso dilema, um falso problema, no caso. Não, eu acho que não. É porque existem cientistas que não teriam escrúpulos, como os seus colegas, seus pares, e se precisassem fazer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tá morrendo muita gente, a gente está no meio da Covid-19 agora, e olha, a gente fez aqui uma vacina que a gente acha que tá ok, não dá tempo de fazer todos os testes, ou melhor, dá tempo, mas a gente vai perder muitas vidas, então só falou logo de testar logo em humanos. Porque se a gente perder vida por causa do teste dar errado, vai ser uma quantidade menor do que se der certo e a gente conseguir salvar mais vidas, porque a gente vai botar ela para o mercado mais rápido. Isso daí é um dilema que se cria, e existe. E aí por que existe a questão da ética nesse sentido, ou da bioética? É para que quem for lesado por aquilo ali, ou seja, está fazendo algo que pode implicar diretamente na saúde das pessoas, quem for lesado nesse sentido tenha como recorrer e falar, não, peraí, eu não sou uma cobaia, eu não assinei nada para ser cobaia. E aí é onde entra algumas empresas farmacêuticas que fazem teste, inclusive pagam muito bem para você experimentar drogas experimentais, drogas novas, e aí fala, né, tem um grupo de controle, faz um estudo duplo cego, onde você não sabe se você faz parte do grupo do controle ou do grupo que realmente está recebendo aquele medicamento real,
e você simplesmente está se doando para a ciência. Mas esse se doando é depois de ter avançado uma bateria de testes em animais. E animais esses que têm um sistema imunológico próximo ao nosso, como, por exemplo, ratinhos de laboratório, por exemplo. Entende? E é por isso que eles, inclusive, são utilizados. Então, assim, a questão toda ética, que aí talvez, e aí pode gerar debate, sim, é de se colocar que, peraí, existe uma discussão, então, de uma preocupação com a nossa espécie e com a preocupação com os animais. Aí, isso ainda há debate, até hoje. Gera debate, porque a nossa ética é para conosco, com a nossa espécie. A questão dos animais, tem gente que defende, e aí eu, por exemplo, fico do lado dos cientistas, da ciência nessa, embora eu concorde até certo ponto nessa questão da ética para a vida dos animais, mas é porque se a gente não testar neles, a gente vai ter que testar em nós. E aí, entre eles e nós, eu fico com a nossa espécie. É só por isso. É algo polêmico? É. Eu considero que é. Mas, infelizmente, até agora a gente não avançou a tecnologia a ponto de falar assim, a gente não precisa mais testar em ratinho. A gente agora consegue testar numa forma de vida inorgânica que dentro dela tem algo orgânico que simula o mesmo que o ratinho. Não tem isso, sabe? É uma loucura pensar nisso. A gente não está nem perto de poder dizer que isso vai sequer existir um dia. Então a gente ainda precisa, entende? Fazer esses testes. Quando a gente vê, por exemplo, um ratinho de laboratório com uma orelha que cresceu no tronco dele, né? E você fala, poxa, coitado, olha, foi um sacrifício pela ciência, aquela vida ali, para que não fosse um teste feito em humanos, entende? Então, essa polêmica há, mas a polêmica se, para nossa espécie mesmo, é um falso, eu não sei se foi falso dilema que você quis colocar, mas dizer que é irrelevante a discussão ética, eu acho que não. A discussão ética, ela existe e é para que você consiga proteger pessoas de empresas, porque empresas, principalmente no capitalismo, visam o lucro. Empresas farmacêuticas sabem muito bem disso. E se elas precisarem lucrar às custas do seu sofrimento, elas vão. Então, para isso, tem que ter as leis, e as leis têm que se apoiar em quê? Nas discussões dos cientistas sobre a ética. Ok. Agora eu quero ver o Duque linkar isso daí com o que o Morelli falou. Vai, Duque. Putz! Ué, você fez a pergunta, linka aí. Não, então o Morelli falou a questão de clonagem de humanos. Então eu quero saber se não, seria... Não, ele colocou o ponto de vista até mesmo de uma criação por clonagem. Eu posso falar sobre isso aí? Pode. Então, como que o Morelli falou. Eu queria primeiro que o Duque, caramba, ele mudou até de lado, o Duque linkasse o que tu falou antes com o que ele falou, não, o assunto tem tudo a ver, eu quero que ele linke. Linka aí, ô Duque, por favor. Não, o link é o seguinte, dá para fazer o link, porque o Morelli colocou assim, nós herdamos a tendência, nós teríamos uma tendência inata a sermos criadores, na medida em que anteriormente, num passado remoto, nós fomos criados por seres, certo? Porém, naquela época, eu não sei se existiu, já que era outra cultura, eu não sei se existiu uma questão, um dilema bioético em nos criarmos. Porém, na nossa cultura, em que o debate bioético está posto, como que fica a ideia de criarmos novos seres, incluindo seres tipo humanos ou digamos assim, sencientes, alguma coisa do tipo. Porque aí, como foi dito antes, que, na verdade, as questões éticas estariam colocando um óbice ao desenvolvimento da técnica e da ciência, já que os cientistas costumam ser pessoas maravilhosas, então seria uma falsa discussão que os religiosos colocam para atrapalhar o desenvolvimento tecnológico. Entende? Então, quer dizer,
é uma discussão que, na época que o Morelli se referiu, provavelmente não existiu, porque eles fizeram. Mas agora, seria válido fazer? Tá, Duque, mas se vamos supor, se esse problemático já tinha. Vamos aqui viajar na maionese. Boa. Esses seres vêm de outro planeta. Eles são semelhantes aos nossos. Semelhante, não igual, semelhante. Mas esse problema ético já tinha lá com eles. Ele tinha um problema ético igual, parecido com o nosso. Mas aqui eles estavam fora desse problema ético, porque aqui não valia as leis dele do planeta deles. É um outro planeta. As leis não valia aqui. Então eles vêm aqui, fazem o experimento aqui, porque aqui ninguém encheu o saco deles, não ia ter nenhum religioso para falar merda, faz a experiência e vai embora. Deixou o pau torar aqui. Vamos ver o que vai dar. Pô, deu certo. Entendi. Viu lá? Olha lá. Deu certo. A gente pode fazer agora no nosso planeta também. Porque você viu, o que você tinha medo, deu certo. Ah. Então aqui foi um lugar de experiência deles, e a mesma coisa a gente pode fazer num outro planeta, que a gente vê que tem potencial para gerar vida. Eu dei exemplo de Marte, sempre todo mundo fala para Marte, por isso que eu usei Marte como exemplo. E você vai até lá, pô, aqui tem condições de gerar uma vida aqui. A partir dessa vida já está aqui no planeta, tá? Essa microvida, esse microscópio de vida aqui, a gente pode fazer ela evoluir com a nossa tecnologia. E evolui lá. Então lá eles não vão sofrer os problemas éticos, porque está em outro planeta. Então lá não vai poder valer os problemas daqui, as leis daqui não valem lá. Aí um dia a coisa desenvolve lá e fala assim, olha, tá vendo, não dá certo? Então a gente pode aplicar isso aqui na Terra. Então a gente vai poder criar seres aqui, vamos supor, a pessoa está já com dias contados. Eu faço um clone dela, replico aquela pessoa, ela continua vivendo de forma indefinida. Aquele primeiro corpo dela vai morrer, acabou, mas ela vai continuar com outro corpo novo. Qual a tendência hoje? Hoje, se fala muito, a ciência chegar um dia, conseguir fazer um transplante do cérebro para um outro corpo. Ou até mesmo um dia, aquela ideia do Robocop, lembra do Robocop, que só aproveitou a cabeça do cara, do policial, e o corpo era tudo robô? Isso, na verdade, já existem pensamentos de um dia chegar nesse ponto. Mas outros problemas éticos impedem de fazer isso. Ético não, problema mais religiosos, né? Que a bancada religiosa que mais combate isso. Tá? Então era isso que eu queria identificar. Quer dizer, de fato existe provavelmente um grande número de pessoas que considera que as religiões são um entrave, digamos assim, irracional ao desenvolvimento técnico-científico. Como já existe uma briga também, não sei se o João sabe disso, ou quem sabe disso, de querer usar laboratórios que fazem inseminação artificial, os tal bebês de proveta, que às vezes sobra como fala, embriões, e eles não podem fazer nada, tem que jogar fora. Eles podiam aproveitar aquilo ali para desenvolver cientificamente aqueles embriões de uma outra forma, usar ele para muitas coisas científicas, e não pode, porque a questão ética impede de usar os embriões. Então, eles podem jogar fora, mas não podem usar para a ciência, para alguma coisa, para desenvolver ali alguma coisa melhor para o ser humano. E como que fica? A gente podia pegar esse embrião e levar para outro planeta, e lá desenvolver lá, de uma forma que ele se adapte àquele planeta. Eu mudo o DNA dele, desse embrião, crio úteros artificial, desenvolvo naquele planeta eles lá, e já adaptaram para a atmosfera. Entendeu? Interessante. Jonathan, você queria falar sobre o que o Morelli havia falado? Se quiser falar agora e aproveitar e falar do que ele falou agora também, fique à vontade. Tá. No começo da fala dele, ele estava sugerindo a ideia, né, de uma espécie de fora